E aí, galera, acabou de terminar Vasco 0, São Paulo 2. Há algum tempo eu falei que eu pretendia não voltar aqui tão cedo. Realmente aconteceu, né? O Vasco embalou aí uma boa sequência de vitórias. E como eu falo, eu só venho aqui quando é necessário fazer críticas, onde os canais do Vasco passam muito pano, na minha opinião, não falam o que devem falar, ou querem jogar a culpa em arbitragem, ou querem colocar a culpa no adversário. O Vasco ele já é muito culpado para ter outros culpados. Nesse meio tempo também foi bom eu não ter vindo aqui. Minha filha nasceu, enfim, tive que dar atenção a ela. Realmente não tinha motivo. Contra o Palmeiras foi um caso à parte, onde o Palmeiras está brigando pelo título. Tem gente que brinca aí que foram os 80 milhões, né, que colocaram na conta do Vasco. Uma coisa completamente ridícula, uma burrice flamenguista absurda falar que o Palmeiras precisa pagar 80 milhões pro Vasco perder de 3-0 para eles na casa deles. Não, é muito normal. E eu não tô vindo aqui simplesmente pela derrota. Eu tô vindo aqui pela postura do time, pelo senso de urgência que esse time tem, pela displicência desses jogadores, entendeu? Não é porque tá numa sequência boa e perdeu que eu vou passar a mão. Ah, não, porque acontece, derrota. Não acontece, não. Não acontece, não. O São Paulo tava com 11 desfalques para esse jogo. Um São Paulo que não anda bem das pernas. Não anda bem das pernas. Eu tô falando do São Paulo instituição, que é muito grande. Sei que vai ter São Paulino aí que vai ver esse vídeo. A questão não é o São Paulo, é o time do São Paulo que não vinha bem, uma série de desfalques, com muitos jogadores criticados, jogadores esses até que fizeram gols hoje, né? Os 2 gols do jogo. O Vasco, desde o início do jogo, achando que iria vencer de qualquer maneira, a hora que quisesse. Porque, tem sido assim nos últimos jogos, né? Então a gente vê uma postura omissa, covarde, preguiçosa, tá? Inúmeras vezes eu contei, tá? Jogadores do São Paulo na fase de ataque, abrindo bola pro ponta deles, e os nossos 2 zagueiros não era nem com eles. O Ferreirinha pegou uma bola já no segundo tempo e ele domina e corta pro meio. Na minha opinião, pênalti, tá? O Cuesta segura o Ferreirinha e não deixa o jogador do São Paulo progredir. Não deixa. Naquela bola ali, o Cuesta deixa o Ferreirinha ir. Ele deixou. Vai lá, depois eu vou tirar a bola de qualquer jeito que não vier. Mas não é assim que funciona. O Robert Renan é a mesma coisa. Já no fim do segundo tempo, o Matheus Carvalho, ele veio correndo, ele sabia que o jogador do São Paulo ia receber sozinho, ele veio correndo, ele no meio do caminho, ele desistiu, o jogador do São Paulo chutou pra fora, o Rigoni. Numa bola que se ele fosse até o final, ele tinha condição de chegar inteiro. Não vem com esse papo pra mim de que o jogador tá cansado, não. Não vem não, cara. Não vem não. O último jogo do Vasco foi domingo passado, contra o Bragantino. Os jogadores do Vasco tiveram segunda e terça-feira, pra quem não lembra, de folga. Tá faltando o quê? Jogadores como Nuno Moreira, Matheus França, Felipe Coutinho, postura patética, covarde, omisso, num jogo que era fundamental para saber se o Vasco iria para brigar para Libertadores ou não.
Agora, meu amigo, acabou. Vai se contentar com Sul-Americana. Mais uma vez. O segundo tempo foi inteiro o Vasco se lançando no ataque de qualquer maneira. E quando perdia a bola, não existia nada. Não existia ninguém que fizesse uma pressão, que se colocasse de uma forma decente. O São Paulo fazia o que queria. E mais uma vez eu vou falar, o Vasco não levou uma goleada hoje porque o São Paulo estava muito quebrado. Pra quem não lembra, foi igualzinho o jogo contra o Corinthians. O Corinthians ganhou de 3-2 do Vasco em São Januário. O Corinthians todo desfalcado, veio pra cá, o Vasco achou que faria o que quisesse na hora que quisesse. Não é assim, não vai acontecer, meu. E não adianta o seu Fernando Diniz ficar tirando todo mundo do time, colocando atacante, porque isso não resolve. Isso não resolve. O GB é outro descompromissado. Ah, tá falando isso que perdeu? Não, cara. Não é porque perdeu, não. O cara pega uma bola, ele dá de qualquer maneira. Displicente, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. O senhor Davis, no fim do jogo, quis dar um gol pro São Paulo. Ele simplesmente recuou uma bola que não tinha ninguém, cara. Ele simplesmente recuou, ele tentou voltar. Ele se chocou com o Robert Renan. E o Rigoni foi sozinho com a bola, estou pra fora. Uma bola que se ele virasse de lado, ele ia encontrar um companheiro mais à frente. Robert Renan, vamos lá. 50 do segundo tempo, 2-0 São Paulo. Ele queria dar caneta no jogador de São Paulo, cara. Sabe qual é o problema? A torcida do Vasco infla demais o ego desses jogadores. O que era uma boa fase pode se tornar uma má fase, cara, de uma hora para outra. E eles estão muito cheios de si. Muito cheios de si. Felipe Coutinho e Paulo Henrique enterraram qualquer chance de convocação para a seleção brasileira. Qualquer chance, cara. O Carlo Ancelotti estava em São Januário para ver o jogo. O Paulo Henrique, de maneira completamente desnecessária, cara, agarrou a bola dentro do cara, completamente desnecessária, com o Vasco muito melhor no primeiro tempo no jogo. Paulo Henrique, o que você tentou fazer, cara? O que você queria mostrar, cara? Não é a primeira vez, Paulo Henrique, não é a primeira vez. A gente te apoia, a gente faz de tudo. A gente queria você na seleção, você foi convocado. E é assim, cara, que você retribui, cara. Segurando o jogador de São Paulo sem necessidade, ele nem tava na bola. Ele acha que ele é o super-herói, que quando o time tá perdendo, ele vai resolver tudo. Porque ele é foda. Meu irmão, para com isso, cara. O cara que devia chamar essa responsabilidade, hoje se escondeu o jogo inteiro, que é o Felipe Coutinho. Mas sabe qual é o problema? Eu falo aqui para 200 pessoas, no máximo 500. Não tem problema nenhum. Porque a torcida do Vasco médio quer ouvir não sei quem vascaíno. Vou te falar mais uma vez. Não sei quem vascaíno. Blog de não sei quem. Que massageia ego de jogador. Que vai querer tirar nota de soft score. 8 e pouco. Mas não vê a realidade dentro do campo. Não vê a bola rolando, não vê. Quer tirar número frio de SofaScore. O Ryan hoje foi outro. Não vem, mais uma vez, vou falar, não vem com discursinho de cansaço, que não tem desculpa de cansaço, cara. Não tá cansado. É sem vergonhice, cara. É postura. E lá vamos nós de novo voltar a brigar pela Sul-Americana ali. É rebaixamento, não vai ser rebaixado, né? E vida que segue. Agora o São Paulo ganhou, era confronto direto. São Paulo vai a 44, o Vasco fica com 42. O próximo jogo do Vasco é contra o Botafogo. A gente sabe que quando começa uma espiral de derrota
pra sair é muito difícil. É torcer pro Vasco agora segurar aquela posição ali. Porque tem questão de posicionamento de Conmebol, dinheiro e tal. Porque se repetir a postura, principalmente, do que foi hoje, meu irmão, a gente não vence mais um jogo nesse campeonato, cara. Foi assustador como jogadores que eram certeza, como Cuesta, Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Tietê, Felipe Coutinho, Ryan, senhor Nuno Moreira, jogadores esses que são unanimidade para a torcida, deram um péssimo exemplo hoje, péssimo. Mais uma vez, diante de 20 mil torcedores do Vasco em São Januário. Ah, mas eu preciso falar, cara, eu preciso falar. Porque eu conheço muito esse clube, muito esse clube. É complicado porque, assim, quando tá tudo ruim, todo mundo faz tudo pra piorar. E quando tá tudo bom, eles querem criar um conto de fadas até que a coisa degringole. E é o que vai acontecer agora. Eles entraram num oba-oba como se fosse o melhor time do Brasil. E passar disso daí vai ser difícil. Mais uma vez, vou lembrar. Robert Renan tentando dar caneta no jogador do São Paulo e a gente quase tomando gol aos 49 do segundo tempo. Entendeu? E aí você vê o time em campo, é uma bagunça, uma zona, todo mundo correndo para um lado e para o outro. É lamentável, entendeu? Mais uma vez vou falar, derrota, ela iria acontecer alguma hora, mas dessa forma aí, meu amigo, não existe, tá? Espero retornar aqui não tão cedo, mas eu vou te falar um negócio. Eu conheço muito esse clube, eu vou voltar. Infelizmente, não vai ser tarde não. Porque quando começa um viés de baixa é complicado e esses caras não entenderam ainda como que funciona o clube. Infelizmente, vamos torcer aí para que dê tudo certo, que eu esteja errado. Mas é complicado, uma derrota doída. Assim, uma postura muito lamentável, muito inesperada. Infelizmente é isso. Obrigado, tchau.